Vamos ao momento da palavra, queridos. Glória a Deus. Fala um amém forte aí. Me empolga, hein? Vamos juntos. Né? O Senhor nos usa daqui e o Senhor usa você daí, né? Para também inflamar de fé. É importante a gente ministrar vendo no rosto das pessoas fé na palavra de Cristo Jesus. Né? Então, queridos, o Senhor tem me levado a revisitar, né? A estudar falas emblemáticas, falas memoráveis do Senhor Jesus. Né? Eu já falei aqui domingos atrás, João 3,16, uma conversa que Jesus teve com Nicodemos, e hoje eu quero abordar mais uma dessas falas emblemáticas do Senhor, que a gente decora, inclusive a dona Kazuko, lá no falecimento da mãe dela, falou em português e falou em japonês também. Né? E todo mundo ficou com o olho grandão assim, porque é uma palavra poderosa do Senhor Jesus Cristo. Então, todo o texto bíblico, toda a palavra de Deus, ela é edificante, ela é abençoadora, toda a palavra de Deus. Né? No entanto, assim, Davi falou inspirado por Deus. Fala assim comigo, inspirado. Apóstolo Paulo falou inspirado por Deus. As palavras de Jesus, meu irmão, ela tem um peso diferente. Sabe por quê? Porque Jesus é o próprio Deus. Estão comigo? Entende? Pessoas preciosas e ungidas falaram inspirado por Deus. Mas quando Jesus fala, é o próprio Deus falando. Ele falou, quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. As obras que faço, as palavras que eu digo, não são minhas, mas são do Pai. Então o negócio ganha um peso maior, um peso maior. E as palavras de Jesus, ao mesmo tempo que elas são simples, não se engane, elas são profundas. E eu talvez, na minha simplicidade, na minha pequenez, gaste aqui uns 50 minutos para te falar o que Jesus, para tentar te explicar o que Jesus falou numa frase de 10, 15 segundos. Tamanha sabedoria. Tamanha unção, tamanho a presença gloriosa sobre a vida de Jesus. Então vem comigo, nas últimas horas de Jesus, Jesus reúne os seus discípulos à parte e vai ministrar pessoalmente apenas os seus discípulos. Então, de uma forma ordenada, acompanhe comigo aqui. Jesus vai e lava os pés dos seus discípulos. Você recorda dessa passagem? Jesus lava os pés dos seus discípulos, Jesus participa da última ceia, Jesus diz para os seus discípulos, vocês vão tudo me abandonar e você vai me trair. E de repente Jesus fala o seguinte, eu vou embora, e para esse lugar que eu vou, vocês não vão poder me acompanhar. O normal é, onde Jesus botou o pé, os discípulos estavam juntos. Mas Jesus nesse momento fala assim, eu vou embora, mas para onde eu vou, vocês não podem ir comigo. Mas vocês conhecem o caminho. Mas vocês sabem o caminho. Então, Jesus chama os discípulos para esse momento, e eles todos abalados com essa fala de Jesus. Pô, ele vai embora, um cutucou, mas ele vai embora. Rapaz, ele vai embora. Eles estavam todos abalados, e Jesus chama, mantém os discípulos ali à parte, e vai ministrar ânimo para os discípulos, afinal eles estavam bem abalados com essa notícia de Jesus, essa notícia de que ele ia embora. E aí nós chegamos, queridos, na ilustre mensagem de João 14, se você quiser abrir a Bíblia, pode abrir, eu vou ler aqui com você. João 14, do versículo 1 ao versículo 4, riquíssima a mensagem, até fizemos música disso aqui, né, que a Claudinha canta. Não é? Como que é a cantora? Heloísa Rosa musicalizou isso aqui, que diz assim, é a fala de Jesus aos seus discípulos, nesse momento em que os discípulos estão perturbados, estão abalados com a notícia da ausência de Jesus. Ele diz assim, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Fala comigo. Vocês
conhecem o caminho para onde vou. Então, Jesus ministra ânimo aos seus discípulos, e nesta altura do discipulado, eles deveriam saber muito bem do que Jesus estava falando. Mas a expressão de todos eles era quieta, com aquela cara de: do que você está falando? Que papo é esse? E de repente, Tomé, lembra do Tomé? Tomé interrompe Jesus, né? E é importante fazer uma ressalva aqui, que muitas vezes nós pregadores colocamos Tomé como aquele incrédulo, o cara de pouca fé, mas na verdade eu enxergo Tomé como um sincerão, sabe? Um cara autêntico, E Tomé interrompe Jesus e faz uma pergunta, que é João 14, versículo 5. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Entende? Jesus falou: vocês sabem o caminho. Tomé falou assim: mas sequer eu sei para onde você vai. Do que você está falando? Que caminho é esse? Espera aí, você não vai embora e vai me deixar com esse enigma. Explica melhor isso aí. Explica melhor isso. Sabe, queridos, talvez fosse a dúvida de todos os demais, mas o sincerão, o autêntico, falou: não. Explica melhor isso. E graças a Deus por este questionamento de Tomé, porque Tomé provocou Jesus, e Jesus então deixou registrado a nós o ilustre João 14, o versículo 6. Tomé, do que você não sabe, Tomé? Olha isso, respondeu Jesus. Lê comigo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Fala assim: graças a Deus por Tomé. Sabe por quê, queridos? Porque esta mensagem é uma chave no Evangelho. Essa mensagem é uma bússola. Essa mensagem vem norteando a humanidade desde quando foi dita. É uma chave do Evangelho, poderosa. Então, veja aqui o seguinte. Jesus, diante da pergunta de Tomé, Jesus não faz um mapa, chama Tomé e fala assim: vem aqui, Tomé, deixa eu fazer um mapa para você, para explicar o caminho. Você vira a primeira direita, a segunda esquerda. Não, Jesus não faz um mapa para indicar o caminho. Jesus não sinaliza o caminho como os querem crer alguns. Jesus não faz não é como uma placa dessas que a gente tem na cidade, o bosque a 500 metros, não. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Então aqui, queridos, Jesus é a ponte que nos liga ao Pai. Aqui tem a síntese do Evangelho. Por isso que a palavra de Jesus é simples, mas é profunda. Aqui está a síntese do Evangelho. A mensagem aqui é o seguinte: tudo que eu e você precisamos para uma vida plena. Quantos aqui querem uma vida plena, uma vida abundante? Tudo que eu e você precisamos para uma vida plena, para uma vida abundante, fala comigo, não é uma religião, não é uma tese científica, uma tese teológica, uma tese filosófica, não é. Para se relacionar com Deus, para ter uma vida plena, para ter uma vida de propósito, não é algo abstrato, é algo palpável. Para ter essa conexão com Deus, isso é possível através de uma pessoa. De quem? Fala forte. Cristo Jesus. Ele é o caminho. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade, a vida, a ponte que nos liga ao Pai. Ele nos é suficiente, Ele nos basta, Ele nos completa, nele está a plenitude. É isso que está escrito aí. E eu preciso te dizer, queridos, que nós acostumamos com essa mensagem, mas essa mensagem é profundamente libertadora. Sabe por quê? Porque eu e você não precisamos construir uma via de acesso ao Pai.
Nós não precisamos construir uma via com a nossa religiosidade, com as nossas obras, com os nossos rituais, com as nossas promessas. Não precisamos. Não precisamos construir essa via. O Senhor preparou para mim e para você. Ele construiu para nós o novo e vivo. Vivo, sabe por quê? Porque é uma pessoa. O Senhor construiu para nós o novo e vivo caminho. Cristo Jesus, Ele providenciou para nós o novo e vivo caminho na figura de Cristo Jesus. O que eu e você precisamos é reconhecê-lo. É reconhecê-lo como único, como Senhor, Salvador, o caminho, a verdade, a vida, o intercessor, o único, diante de Deus, nosso Pai. Então, queridos, essa é a síntese da mensagem que o Senhor ministrou naquele dia, né? Para Tomé. O que eu e você precisamos? Nós não precisamos construir um caminho, o Senhor já construiu. O que nós precisamos é identificar Cristo Jesus como este caminho que nos leva ao Pai, trilhar por Ele, seguir por Ele, conhecendo cada dia mais o Senhor. Então, essa fala de Jesus, ela é muito contundente. Ela é muito contundente e se tornou ainda mais chocante nos nossos dias, porque nos nossos dias há um verdadeiro culto à pseudo, à falsa diversidade, à falsa pluralidade. Então dizer que Jesus é o único parece muito grosseiro, parece muito violento, parece muito agressivo para uma sociedade que quer ser diversa. Então vamos dar uma pausa aqui. Vamos dar uma pausa aqui na fala de Jesus, no estudo da fala de Jesus, para a gente reafirmar algumas verdades. Estão comigo? Amém? Deus é o Criador. O Deus é o Criador da pluralidade. É Deus quem criou a pluralidade, a diversidade. Deus nos fez diferentes em tudo. Nós somos diferentes em aparência. Tem um bonitinho, tem um bonitão, tem um lindinho, tem um lindão. Somos diferentes. Deus nos fez diversos em dons, em talentos, em habilidades, em personalidade. Nós somos diferentes. Deus nos fez assim. Por quê? Porque nós somos parte, eu e você somos parte, somos membros e juntos formamos um corpo. Estão comigo? A fala de Jesus é profunda, me acompanha. Nós somos diversos, porque somos parte e juntos formamos um corpo. Agora com Deus é diferente, fala assim, com Deus é diferente, porque Ele é o todo. Ele é o todo. Eu sou parte, você é parte, mas Ele é o todo. Nós somos a diversidade, a pluralidade se aplica a mim e a você. Com Deus o papo é outro, com Deus é um só. Há um só Deus, um só caminho. A verdade absoluta e é Cristo Jesus, um só intercessor diante de Deus. Não há outro nome a clamar a não ser por Cristo Jesus. É diferente, meu irmão. Diversidade diverso é eu e você. Deus fez assim, mas Ele é um. Ele é um. Ele é o todo. Ele é pleno. Ele é absoluto. Ele é a verdade. Não tem, a minha verdade, a sua verdade. Não tem. A verdade é uma só. E ela é uma pessoa. Cristo. Então o negócio é chocante. O negócio é contundente. Né? É uma afirmação que ofende. Ofende religiões. Oh, que exclusividade é essa de Cristo? Ofende seitas, ofende filosofias, ofende alguns pseudo-pregadores dos nossos dias que querem aliviar a mensagem do Evangelho para torná-la mais palatável, mais atraente, para tornar o Evangelho mais sofisticado. Viu? A verdade é que essa palavra, essa mensagem, essa afirmação não é dos crentes. Nós a recebemos. Essa afirmação, eu sou o caminho, a verdade, a vida não é minha, não é queria que fosse, né? Mas não é minha, é do próprio Cristo, que é o próprio Deus. Sim ou não? Entende?
É isso. Então, a conversa que se tem por aí, né, nossa, isso somente um que leva a Deus, que isso? Isso esse exclusivismo, que exclusivismo é esse? Que arrogância, é assim que dizem alguns, é assim que dizem alguns. E eu preciso te dizer, meu irmão, que não há nada de ofensivo nisso, que não há nada de agressivo, que não há nada de arrogância nessa afirmação. É somente uma questão de direito. Fala comigo, é somente uma questão de direito. Somente uma questão de direito. Eu acho que você, tal como eu, ficou cansado. Nos últimos 2 anos, a gente sempre escuta assim: o Brasil é um Estado de direito, nós vivemos num país de direito. Você já ouviu isso aí? Cansei de ouvir isso aí, cara. Nós vivemos num Estado de direito. Eu preciso te dizer: o reino do Espírito é um Estado de direito. Fala comigo, o reino do Espírito é um Estado de direito. Viu? As suas leis precisam ser observadas. As suas leis precisam ser observadas. Não adianta, viu? Você não concordar com a lei ou viver rebelde à lei não muda nada. O que pode te fazer, o que pode te levar a ser sentenciado por esta lei. O reino do Espírito, ele tem as suas leis. Então, a pergunta justa e importante põe para nós lá, é essa aqui, ó. Acho que é antes, mas passa mais um. Isso, essa é a pergunta boa. Pergunta importante e justa. Como Jesus se tornou o único caminho, a verdade e a vida, o único acesso ao Pai? Como Jesus conquistou essa posição de autoridade? Essa é uma pergunta justa. Essa é uma pergunta justa. E que nós precisamos responder à luz da palavra. A resposta que eu quero trazer para você, queridos, é uma resposta simples, é uma resposta bem pequena perante da grandiosidade do assunto. Então, é uma resposta pequena, de um pregador também pequeno. O que eu quero dizer é que a resposta que eu vou dar para você, ela é bem simples, para aquilo que pode ser bem grandão. Tem muito mais conteúdo a ser acrescentado. Te desafio a estudar. Mas eu quero apresentar alguns pontos para você que explica por que Jesus, como Jesus passou a ter esse direito, como Jesus conquistou essa posição de autoridade. Volta comigo, nós vamos ter que viajar lá no Éden para você começar a entender. O que nós vamos entender? Jean, o que nós vamos entender? Como Jesus alcançou essa posição de autoridade. Amém? Fala comigo, como Jesus conquistou essa posição de autoridade? Fala aí. Como? Esse cara é um impostor. Nós vamos mostrar, à luz da palavra, como ele conquistou essa posição de autoridade. Vamos lá para o Éden. Queridos, no Éden não havia um caminho que levava a Deus. Não havia. Não precisava. O homem tinha plena conexão com Deus. Não precisava de caminho. A conexão era plena, era perfeita. No entanto, você sabe que o pecado trouxe afastamento de Deus. O homem foi afastado de Deus. Põe para nós o texto que estava anterior lá, ó, o de Romanos. É isso. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Vamos ficar aqui, ó. Todos pecaram e destituídos, afastados estão de Deus. Foi quebrada a relação. Viu? O homem caído não tinha como restaurar a conexão com Deus. Esta relação só poderia ser restaurada da parte de Deus. A restauração dessa relação não partiria da terra, partiria do céu. E o Senhor, Deus, o Pai, preparou um plano perfeito e construiu um caminho. Foi iniciativa dele. Foi iniciativa do Pai nos enviar Cristo Jesus, o seu Filho amado, para resgatar a mim e a você. Então, comece a entender como é que Jesus chegou nessa posição. Então, primeiro ponto, pode passar o primeiro ponto, como Jesus conquistou essa posição de autoridade. Sabe por quê? Porque ele veio do Pai.
Ele é fruto do projeto perfeito do Pai e não de uma invencionice dos homens. Ele não é fruto de uma construção dos homens rumo ao Pai, como se fosse uma torre para chegar até o céu. Não, ele veio do Pai. Ele veio do Pai. O texto seguinte, Filipenses 2, a gente trabalha bastante esse texto. Diz assim, ó, que embora sendo Deus, fala assim comigo, ele é celestial. Ele é do céu, a iniciativa foi do céu, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens. Foi uma iniciativa de Deus, foi um plano de Deus em favor de todos os pecadores da terra. Por que que ele é o único? Porque ele é o plano perfeito de Deus. Não é invencionice nossa. Não é um bacanão, um ungidão, um legalzão, um mártir aqui da terra, não. Ele é o plano perfeito de Deus. Não sei se isso te empolga, cara. Mas isso me empolga bastante. O texto de João, capítulo 1, também a gente usa bastante aqui. Diz assim, aquele que é a palavra, está fazendo referência a Jesus Cristo. Aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Foi iniciativa dele em favor de nós. Veio do Pai, veio do céu, uma iniciativa celestial em favor dos pecadores. Primeiro ponto está aí. Amém? Qual é o primeiro ponto? Como é que Jesus conquistou essa autoridade? Ele veio do Pai. Ele veio do Pai, esvaziou da sua glória e veio do Pai. Não é uma coisa terrena, não foi construída por uma filosofia, por uma tese, um ungidão qualquer, não. Ele veio do Pai. Vamos para o segundo ponto, passa para nós lá, Marcelão. Viveu como homem, mas não se corrompeu com o pecado. Esvaziou-se da sua glória e se fez homem. Mas fala para o seu irmão, mas não se corrompeu com o pecado. Não se corrompeu com o pecado. Texto de Pedro. Pedro fala assim, ó, ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àqueles que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Pedro está fazendo referência a Isaías 53. Viu? Deus fez recair sobre Jesus, Deus fez convergir sobre Jesus toda a iniquidade, todo o pecado da humanidade. Então, queridos, entenda o seguinte: Jesus viveu como homem, mas não se corrompeu com o pecado. Sabe por quê? Porque o cordeiro que era sacrificado para perdão do pecado, precisava ser um cordeiro perfeito, puro, imaculado. Então Jesus viveu como homem, não se corrompeu com o pecado e se fez cordeiro de Deus para ser sacrificado em favor de todos os pecadores da terra. Você está vendo que a chapa está ficando mais difícil, né? Ele veio do Pai, viveu como homem, mas não se corrompeu com o pecado. Ele se fez cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Ele se fez cordeiro de Deus para salvar eu e você do pecado. Isaías 50, o Romanos 5 vai dizer exatamente isso aqui, ó. Romanos 5 fala assim, ó, consequentemente, assim como uma só transgressão, a de Adão e Eva, resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça, a morte de Cristo, o Cordeiro de Deus, resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, Adão e Eva, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, Cristo Jesus, muitos serão feitos o quê? Justos. Justos. Ele não se corrompeu com o pecado, se fez cordeiro de Deus, puro, imaculado,
para nos remir, para nos salvar, para nos libertar. Então, veio do Pai, viveu como homem, mas não se corrompeu com o pecado. O terceiro ponto, queridos, passa lá, Marcelão. Morreu por nós. Fala comigo, morreu por mim. Morreu por mim. Morreu por mim. Morreu por nós. Ele assumiu o nosso lugar na cruz. O santo, o puro, o imaculado morreu para libertar os homens, a mim, a você. Como eu disse, Deus fez convergir em Cristo, fez recair em Cristo a iniquidade de todos os homens, de toda a humanidade. Isaías 53 diz exatamente isso. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Todos nós, tal como ovelha, nos desviamos, cada um se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, o cordeiro que tira o pecado do mundo, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Ele se fez o cordeiro de Deus. Ele morreu. Fala, ele morreu por mim. Sabe, queridos, às vezes fica muito vago, muito distante. A sentença de cruz era sua. O pecador sou eu, o pecador é você. O santo está morrendo. O santo morreu, o santo assumiu o nosso lugar para nos resgatar. Quando você vê a cruz, você fala, era eu que devia estar lá. Mas o Senhor assumiu o nosso lugar. Ele morreu por nós. Veio do Pai, viveu como um homem, não se corrompeu com o pecado e morreu por nós. Morreu por mim. A morte de Jesus foi voluntária. Foi voluntária. Ele não foi empurrado para a cruz, não. Ele escolheu a cruz para libertar, para salvar a mim e a você. A mim e a você. Tem um texto que é um texto de 1 Timóteo, que ressalta Jesus como o único intercessor. Todos nós que fizemos aí o discipulado da igreja conhecemos. Diz assim, isto é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual, o quê? Se entregou a si mesmo como resgate por todos, se entregou a si mesmo, é até redundante, né? Bastava se entregou, né? Mas se entregou a si mesmo, foi voluntário. Ele escolheu morrer por todos os pecadores da terra. Ele escolheu morrer por mim. Ele escolheu morrer por você. Ele escolheu. Jesus não é um mártir que foi levado. Não, ele não é. Ele escolheu. Este é o plano perfeito do Pai para resgatar a mim e a você. Vamos para o quarto item. Você está vendo? Por que Jesus é o único? Ele ressuscitou para não morrer mais. Estão comigo? Várias pessoas na Bíblia foram ressuscitadas. Lázaro foi ressuscitado por Jesus, inclusive, mas morreu de novo. Mas Jesus não. Jesus ressuscitou para não morrer mais. Para não morrer mais. Atos, o capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Viu? Jesus verdadeiramente ressuscitou. O Atos 1, versículo 8,
O 8 a gente conhece bem, mas eu coloquei ele ali para mostrar que é uma continuação da fala de Jesus. As últimas palavras de Jesus aqui na terra é essa aqui, ó. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Olha isso aqui, fala comigo. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiu diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Ele morreu para não morrer mais. Ele ressuscitou, desculpa. Ele morreu, ressuscitou para não morrer mais. Ele subiu e assumiu a sua posição à direita do Pai. E nós temos um advogado. 1 João fala, nós temos um advogado perante o Pai. Amém? Amém? Os crentes gostam dessa parte, eles dão amém, assim, eles ficam bem felizes, porque nós temos um advogado diante do Pai. É isso, é isso. Aqueles que reconhecem Jesus como o caminho, a verdade, a vida, o único que nos dá acesso ao Pai, eles têm um advogado diante de Deus. Eles têm um advogado. E diante da nossa culpa, diante dos nossos pecados, diante das nossas transgressões, a sentença é justa. Fala comigo, é justo? É justo, a sentença é justa. Mas Jesus chega ao Pai e diz: Pai, esse pecador, é um daqueles que me reconhece como o caminho, a verdade, a vida. Esse aí é um daqueles que reconhecem que eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, a sentença é justa, a dívida é justa, mas eu já paguei por este. Não é certo cobrarmos a dívida 2 vezes, cobrar de mim e cobrar dele de novo. Eu já paguei, Senhor, perdoa ele. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A dívida está paga, está pago. Esse aí é um que me reconhece como único e suficiente Salvador. Ele me reconhece como o advogado, o intercessor, o caminho. Então, a ação de Jesus junto ao Pai é uma ação que clama por justiça, porque Ele já pagou a minha culpa, Ele já pagou a sua culpa, Ele já pagou a culpa de todos quanto o reconhecem como o caminho, a verdade, a vida, o Salvador, o Messias, o Cristo. Aumentando a lista, vai acabar agora. Ele veio do Pai, viveu como homem, mas não se corrompeu com o pecado, morreu por nós, ressuscitou para não morrer de novamente e voltará para nos levar com Ele. Voltará para nos levar com Ele, e nós viveremos com Ele por toda a eternidade. Não sei se tem o texto aí, está lá. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas, e acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Dize-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água
da vida. O vencedor herdará tudo isso e serei o seu Deus e ele será o meu filho. O Senhor vai voltar para buscar os vencedores, buscar aqueles que o reconhecem como único e suficiente, que os reconhece que Cristo nos é mais do que o bastante, que em Cristo vivemos a plenitude. Ele vai voltar para buscar a sua noiva. Para buscar a sua noiva. Então, queridos, nessa conversa preciosa com Tomé, o sincerão, o Senhor Jesus apresenta a solução para o caos que o pecado trouxe à terra. Nessa conversinha simples e rápida com Tomé, fala assim comigo, graças a Deus por Tomé. Jesus apresentou a solução para tudo para o caos que o pecado trouxe. Vem comigo. Primeira coisa, o pecado trouxe afastamento de Deus, sim ou não? Fala comigo, está resolvido. Porque Jesus é o caminho que nos leva de volta ao Pai. Os crentes gostam de fazer barulho nessa hora. Estávamos todos condenados a uma vida distante de Deus, afastados de Deus. O pecado faz afastamento de Deus. Mas Cristo Jesus é o caminho que nos leva de volta ao Pai. Está resolvido. Caiu uma estratégia maligna. A outra, a escravidão da mentira. A serpente emplacou uma mentira em Adão e Eva, os fazendo duvidar do caráter de Deus, e acabaram escravos da mentira. Fala comigo, escravos da mentira. Escravos da mentira. Está resolvido. Está resolvido. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. E eu e você sabemos que a verdade faz o quê? Liberta. Caiu mais uma amarra promovida pelo pecado. Outra, foi vencida a morte. O homem nasceu, o homem foi feito para viver, mas a consequência do pecado é a morte. A morte foi vencida. O Senhor Jesus venceu a morte, de forma que nos deu vida em Cristo Jesus. Eu e você podemos gozar de vida abundante, de vida plena, podemos gozar de intimidade com Cristo aqui na terra, amém? Amém? Intimidade, eu falei com ele hoje bastante. Nós podemos gozar de vida, de conexão com Deus, através de Cristo Jesus, de vida plena aqui na terra. E também vivemos a expectativa de vida eterna celestial, a vida eterna ao lado dele. A morte foi vencida. Amém, queridos? Amém. Então, Jesus, queridos, não é um impostor. Jesus não é impostor. Ele conquistou essa posição de autoridade. É uma questão de direito. Ele conquistou essa posição de autoridade. O texto de Filipenses 2 deixa bem claro isso. Ele conquistou essa posição de autoridade em humildade, em amor a mim, a você, em obediência ao Pai. Fala comigo, humildade, amor a mim, fala aí, amor a mim, e obediência ao Pai. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Está aí, meu irmão, está aí. É só uma questão de direito. É só uma questão de direito, uma posição conquistada por Cristo Jesus. Não é uma imposição religiosa do cristianismo, não é uma cultura filosófica cristã opressiva, não é. Não é. É uma questão de direito. Jesus conquistou esta autoridade, amando a mim e a você, sendo humilde e obediente ao Pai. É só isso. Então, vem comigo. A Bíblia, a história, está recheada de gente boa. Fala comigo, gente boa.
Mas boa mesmo, muita gente boa, gente de Deus, gente que nos inspira, que nos encoraja, que nos encoraja nessa caminhada com Cristo. Paulo é um deles, sim ou não? Apóstolo Pedro, Maria, João Batista, o João, Davi, Moisés, Elias, Eliseu, viu? Muitos nos inspiram, gente boa, gente de Deus, que nos inspira, que nos encoraja, exemplo para nós. Mas nenhum deles passaria no teste de Tomé. Nenhum deles passaria no teste de Tomé. Porque nenhum deles tem as marcas da cruz. Lembra de Tomé? Eu disse, não, eu só creio se eu ver. Nenhum deles tem as marcas da cruz. Nenhum deles tem as marcas do Calvário. Nenhum deles foram feitos Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Nos inspira, nos encoraja, mas o intercessor, o caminho, a verdade, a vida é Cristo Jesus. Todos eles falam de Cristo Jesus. Nenhum deles tem a marca da cruz. Todos eles seriam reprovados por Tomé. Dá a mão aí, Paulo. Não. Tem vários vergões nas costas, mas as mãos não estão furadas. Você não é o cordeiro. Pedro, não é você. Maria, mulher virtuosa, mas não é você. Viu? Só um tem as marcas da cruz. Cristo Jesus, o Filho, o plano perfeito do Pai. É isso, meu irmão. É isso. Então, cuidado. Fala aí, cuidado. Quando adotamos outro caminho que não é Cristo, a gente está num caminho errado. Não vai chegar no destino certo. Não vai chegar no Pai. É perda de tempo. Uma hora dessas, né? Não sei se você, eu andando de carro numa cidade que eu não conheço, graças a Deus pelo Waze, porque bifurcava assim. Eu falava para minha esposa, e aí, para a direita e para a esquerda? Ela falava assim, para onde que você está querendo ir? Eu falava assim, para a direita. Ela falava assim, por favor, entre à esquerda. Porque eu tinha um ímpeto para o caminho errado que você não faz ideia. E quando você toma um caminho errado, você perde tempo. E lá na frente, demora para você se convencer do caminho errado. E lá na frente eu tenho que fazer o quê? Retornar e voltar. Então, queridos, quando adotamos um caminho errado, o caminho que não é Cristo, além de não chegar no destino, além da perda de tempo, tem algo muito mais grave. Muito mais grave. Sabe o que é? Afrontamos, fazemos pouco do sacrifício de Cristo. Fazemos pouco do sangue de Cristo derramado na cruz para salvar a mim e a você, quando adotamos outro que não é Cristo. Ferimos o coração do Pai que nos amou primeiro e providenciou o próprio Filho para nos salvar. Viramos as costas para Cristo, viramos as costas para o sacrifício dele, fazemos pouco do sangue vertido na cruz. É pesado o negócio, cara. Quando adotamos outro, pensando ser o bom caminho. Cristo é o caminho. Não há outro. É a verdade. A verdade absoluta é uma pessoa, é Cristo. Não há vida fora dele, não há vida eterna fora dele. Ele é o único acesso ao Pai. É uma questão de direito. É uma questão de direito. Vira para o teu irmão e fala assim: reconhece o direito do cara. Ele conquistou na cruz. Ele conquistou na cruz. Ele conquistou na cruz. É isso. Então, talvez você que está me assistindo aqui, ou outros que estão aí nos assistindo pela internet, talvez você está buscando construir o seu próprio caminho. Talvez você está buscando construir o seu conjunto de verdades, o seu conjunto de valores. Eu preciso te dizer, o Senhor já fez isso para você. O Senhor já fez isso para você. Credes em Deus, diz Jesus. Credes em Deus, todo mundo crê em Deus. Credes em Deus. E Jesus diz, credes também em mim. Reconheça que o Senhor é o plano perfeito. Reconheça que Ele é o caminho. Você não precisa se dar esse trabalho. Ele já construiu para você.
Talvez você esteja aí desnorteado, sem foco, sem propósito, à deriva no mar da vida, dos dias, dos meses, dos anos, das décadas, e você olha para trás e fala assim: meu Deus, eu estou perdendo a minha vida. Tudo passa e nada muda. Eu preciso te dizer, Jesus é o porto seguro. Jesus é a rocha que você precisa. Basta reconhecê-lo. Basta reconhecê-lo. Reconhecê-lo como o único suficiente. Jesus nos basta. Eu posso te dizer, Jesus nos satisfaz plenamente. Quantos podem dizer isso nessa noite? Jesus me é mais do que o bastante. Eu convido você a se pôr em pé e reconhecer diante dele. Vivemos um tempo que se diz por aí de muitas verdades. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. Todos os caminhos levam a Roma. Pode levar a Roma. Pode levar, tem muitos caminhos, pode. Mas vou dizer para você, o que leva ao Pai é só um. Cristo Jesus.